Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou te ensinar como que você faz o seu primeiro programa em Java usando o NetBeans. Então vem comigo e vamos nessa. Então estou aqui já no meu ambiente de desenvolvimento e eu vou abrir o ambiente de desenvolvimento integrado do NetBeans que eu já instalei. Quem não viu, vê aí no card, eu vou deixar no vídeo o guia de instalação do NetBeans. Então aí, abriu o NetBeans, ele vai abrir aqui uma tela de boas-vindas. Eu posso sempre exibir essa tela ou eu posso desmarcar aqui de aparecer essa tela ao iniciar. O que eu vou fazer agora? Eu vou iniciar um novo projeto NetBeans, então vou clicar aqui em New Project e aí tem várias opções de projetos NetBeans. Perceba que todas elas estão cinza. Então aqui ó, Java com Maven e tem o Java com Grail também. Duas opções de gerenciadores de pacote. Eu costumo muito usar o Java com Maven e vou utilizar essa versão aqui. Tem aqui ó, Java Application e várias outras versões do Java. Por enquanto, nós vamos se reter a essa opção aqui, Java Application. Então, Next, ele vai ativar o Java no NetBeans pela primeira vez, uma vez que esse recurso vai ser usado agora. Então, lá, ó, ativando o Java SE. E na próxima vez que eu for criar um projeto Java, aquelas opções estarão coloridas. Então, aqui ele está me mostrando onde que ele vai criar um projeto Java. Eu vou colocar aqui o nome do projeto, vou chamar de Olá Mundo, né? É o primeiro projeto que a gente faz em Java, né? Qualquer um que comece, vai começar por um exemplo mais simples possível. E aqui o Group ID a gente costuma colocar o nome da estrutura de pastas. Esse nome geralmente é o inverso do site da internet seu, por exemplo. Então vamos colocar aqui ó, br com Prof. Rony. É o inverso, certo? Então começou com BR, depois seria com Prof. Rony, supondo que esse fosse o domínio. Então, olá. E aí apareceu aqui que o pacote final é esse chamado Olá Mundo, né? Já que o nome do meu projeto é Olá Mundo. Então ele faz isso automaticamente. Essa daqui é a versão do meu programa que eu estou criando, não precisa mudar. Ele está falando que é uma versão beta, assim dizemos. Clicar ali em Finish, aí ele está criando, escrevendo ali o arquivo. E pronto, aqui eu já tenho o ambiente NetBeans rodando, já com algumas características aí do projeto criadas. Então tem aqui ó, Olá Mundo, o nome do projeto, aqui o pacote que criamos, ó, br com Prof. Rony, Olá Mundo. E um arquivo que foi criado, chamado Olá Mundo, que é a nossa primeira classe. Esse arquivo está aqui do lado, ó, vou aumentar um pouco a fonte. Ele já vem com um código pré-feito. E a gente vai estudar esse código. Perceba que eu estou diminuindo aqui a parte esquerda aqui do layout usando essa guia aqui de redimensionamento. Então basta posicionar aqui. É um ambiente muito flexível no qual eu consigo minimizar opções, exibir opções já existentes. Por exemplo, ó, essa project, vou minimizar. Aí ela foi aqui para o cantinho. Suponha que sem querer você fechou esse project, que é muito comum uma pessoa que está no início fechar uma dessas abas. Fechei ali, ó, sumiu. E aí, onde que eu consigo ver de novo? Existe um menu aqui chamado Window e aí eu posso habilitar de novo esse project e eu consigo ver a aba de projetos. Rony, agora a aba de projetos ficou minimizada ali do lado. Como que eu fixo ela? Clica aqui e ela fica permanente. Aqui em cima, vamos analisar agora a estrutura desse código. Esse código ele vem com várias características que, sendo bem sincero, algumas delas você só vai entender quando você estiver no nível mais avançado da linguagem. Mas eu vou mencionar aqui elas, vamos passar uma por uma. Primeiro, o ambiente criou aqui um comentário que seria um momento ali de você dizer o que é essa classe que você está fazendo. Então aqui é um comentário que você vai colocar em relação à licença de uso, quem que criou, qual que é o propósito da classe. Isso para programas muito bem documentados. Na linha 6, você tem uma referência do pacote dessa classe. O que é o pacote? Nada mais é do que o conjunto de pastas no qual esse arquivo está. Então se você olhar aqui, br com Prof. Rony, Olá Mundo, cada um desses itens separados por ponto é uma pasta. Então, BR é uma pasta, com é uma pasta,
Prof. Rony é uma pasta, Olá Mundo é uma pasta. Esse package está se referenciando a essa mesma estrutura. Ele está falando que, olha, esse código está dentro desse caminho aí de diretórios. Se eu vier aqui na guia Files, eu consigo visualizar isso que eu estou te falando. Então aqui está o projeto Olá Mundo. Ele existe aqui, dentro dele existe uma pasta chamada src, que é de código source em inglês. Aí dentro dele tem uma main, e aí começa uma pasta chamada Java, e daqui em diante começa sim, na verdade, o nosso projeto. Então perceba que eu tenho que falar para ele a partir de onde começa. Ele entende que os códigos estão dentro da pasta Java, mas eu preciso falar todo o caminho para se chegar no arquivo. Então, olha lá, BR é uma pasta, com é outra pasta, Prof. Rony outra pasta e Olá Mundo outra pasta. E dentro dela, aí sim eu tenho o arquivo Olá Mundo. Entenda o seguinte, se você vem no ambiente Windows e nesse ambiente Windows é comum usar contrabarra, seria equivalente a isso, certo? De colocar, tirar os pontos e colocar uma contrabarra. Mas isso no ambiente Windows é uma realidade. E se fosse ambiente Linux? Teria que ser a barra normal. Seria assim. E para evitar esse tipo de controvérsias, de colocar uma barra invertida ou uma barra normal, a comunidade Java, né, os desenvolvedores da linguagem, optaram por colocar um ponto. É isso que significa o pacote. E é isso que ele está informando. Então, independente do sistema operacional que você esteja trabalhando, isso aqui está indicando o caminho de diretórios que precisa entrar, de pastas que é preciso entrar para encontrar esse código-fonte. Existe um comentário da linha 8 até a linha 11. Esse comentário ele vai fazer uso e especificar a classe que estamos trabalhando, que é essa logo embaixo. Então, o comentário está acima do que ele está comentando. Então, está sendo comentada a classe, falando quem é o autor, para que ela serve. Aqui seria o espaço para eu colocar. Essa parte aqui eu colocaria. Este é um primeiro exemplo de código Java para aprendizes da linguagem. Tá vendo ali? Aí eu colocaria aqui o autor, né? Wesley Moura Teles. Então tá ali. Tá vendo que eu estou comentando para que serve essa classe. Mas perceba que o comentário ele aparece acima do que está sendo comentado. Isso é muito importante. Isso serve para outras coisas que você também vá a comentar. E agora, finalmente, a gente entra na segunda parte de código, né? Que é a mais importante. Existe, então, uma classe sendo declarada. Você pode ver pela palavra-chave, a palavra-chave class, que eu estou declarando uma classe chamada Olá Mundo. Todas as palavras que estão em azul aqui, ó, por exemplo, package, public, class, static, esse public aqui também, mas já tinha ali atrás. Void são palavras-chave da linguagem Java. Ou seja, são palavras especiais dessa linguagem que tem um significado próprio, uma semântica própria. Então eu estou declarando aqui, nesse caso, uma classe. Aí depois, ao longo do curso, você vai aprender o que é uma classe a um nível mais detalhado nos próximos vídeos. Então eu estou só te mostrando o que está sendo feito por enquanto. Aqui ainda vão ser vários conceitos relacionados à classe que você só vai entender ao longo do seu avançar na linguagem. Aqui está falando que essa classe é pública. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela vai poder ser acessada em qualquer lugar do seu código, inclusive em códigos de outra pessoa que estejam usando o seu. Então você está falando que todo mundo pode ter acesso a essa classe. Esse é um modificador de acesso. A classe se chama Olá Mundo, e aqui temos um primeiro detalhe que toda linguagem de programação tem, que é o início de uma chave para iniciar um bloco de código. As linguagens variam da forma com que elas fazem esse bloco de código. Às vezes é com begin, end, um if e um fi para finalizar o bloco de código, por exemplo. Mas a maioria delas, que são derivadas da linguagem C, C++, Java e aí vai, elas iniciam esses blocos de código com uma chave. Essa chave,
assim como ela é aberta, ela tem que ser fechada. Então foi aberta na linha 12, ela tem que ser fechada em algum momento, e nesse caso, esse momento foi a linha 17. Na linha 17 ela é fechada. Primeira coisa em relação a todo o código, seja Java, seja C, seja C++, por exemplo, toda chave que abre, ela tem que ser fechada. Regra número 1. Então aqui, você pode ver que outro bloco de código foi aberto. Então foi aberto esse bloco de código. Ele foi fechado na linha 16. Na linha 16 fecha esse bloco de código interno que a gente já vai mencionar. Então aqui na linha 14 ocorre a declaração de outra coisa. Vamos entender o que é essa outra coisa? Na linha 12 eu estava declarando que existe uma classe chamada Olá Mundo no meu código. Na linha 14 eu estou falando que dentro da classe Olá Mundo existe essa outra coisa. Rony, mas como dentro da classe Olá Mundo? Lembra do bloco de código que iniciava da linha 12? Ele só fecha na linha 17. Tudo que tiver entre as linhas 13 e 16, e se eu abrir mais linhas aqui, pertencem à classe que eu estou declarando, nesse caso a classe Olá Mundo. Então, na linha 14, eu estou declarando algo que está dentro da classe Olá Mundo. Tudo bem? Tem que tomar cuidado com isso, hein? Às vezes eu vejo as pessoas saindo da classe aqui, depois da linha 20, e querendo escrever coisas que pertencem à classe. Não vai dar certo. Voltemos então. Linha 14 está sendo declarado um método. Um método é como se fosse uma função. Literalmente é. Algumas linguagens diferenciam o que é método, o que é procedimento, o que é função. Mas o método, ele nada mais é do que uma função que pertence à classe. Nesse caso, como a gente já havia falado, a função, aqui nesse caso declarada, função main, que quer dizer principal, é uma função que pertence à classe Olá Mundo. Por isso a gente chama ela de método. Então, função main, ela tem alguns modificadores aqui atrás. E esses modificadores que são a dificuldade para todo iniciante da linguagem. Bem, public, pela minha explicação que eu dei anteriormente do public para a classe, você pode fazer uma associação aí e entender que o public da função main, ele é algo que está permitindo a função main ser visualizada em qualquer lugar. E na verdade é isso mesmo que está acontecendo. O public aqui, ele permite que todo mundo veja essa função main. O static, para quem é iniciante, é uma dificuldade muito grande de compreender. O static, ele está falando que a função main em si, ela nesse caso vai pertencer à própria classe e não aos objetos criados por essa classe. E isso é uma dificuldade, porque esse conceito ainda é um pouquinho mais avançado. Então eu peço que você tenha um pouco de paciência aí, que a gente vai tentar te explicar isso em exemplos mais à frente. Então, mas saiba já que é isso o significado desse static. O void, ele está dizendo que a função main não retorna nada. Ou seja, ela é uma função que se executa e não dá retorno. Ela é uma função que calcula alguma coisa e dentro dela ela já resolveu tudo que precisava resolver. Ela não precisa informar mais nada para ninguém. Então essa é a função main. Geralmente nas linguagens de programação, a função main ela retorna um número inteiro. Mas em Java não é assim que funciona. Então aqui a função main não retorna nada. Aqui, esse parênteses está indicando o início e o fim dos argumentos da função main. A função main, como toda função principal de um programa, ela permite que o sistema operacional passe parâmetros para ela. Esses parâmetros podem ser variados, de tipos diferentes e com valores diferentes, quantidade de parâmetros diferentes, você que escolhe. No caso do Java, esses parâmetros têm que ser todos literais. Você converte o tipo dele depois que entra para dentro da linguagem.
Mas aqui você consegue visualizar que há um colchete aqui no string. String quer dizer literal, é um texto. Esse colchete indica que é um vetor. Então aqui essa variável chamada args, que quer dizer argumentos, ela é um vetor de campos do tipo texto, ou seja, de literais. Então aqui eu posso receber um argumento, 2, 3, 4. Quem vai passar é o próprio sistema. Como que passa? Vamos supor que eu esteja rodando aqui o meu programa. Então vamos supor que eu esteja assim, Java, olá mundo. Não é o caso, nem estou no lugar certo para isso. Aí eu quero fazer um sistema que soma dois números. Somar 400 mais 299. Esse args vai receber o valor 400 e o 289. Na hora que eu der Enter e estiver no local certo, esse args vai ter dois valores, vai ser um vetor de duas posições. Na primeira vai estar armazenando o valor 400 e na segunda 299 de forma string. E aí eu converto esses valores, né, para números e faço os cálculos que eu preciso. Então é isso, para isso que serve esse args. É comum usar? Nem tanto, depende do programa. Se você está fazendo um programa que roda via console, é comum usar. Se não, não é comum você precisar desses parâmetros. E aqui, na linha 15, acontece a impressão de uma mensagem na tela. Qual mensagem? Essa daqui, ó, Hello World. Essa Hello World vai ser impressa no console através desse comando aí, que Java é muito verboso. E esse comando fica muito grande. Isso aqui em algoritmos seria equivalente ao escreva, né? Se você estiver estudando algoritmos, você vai lá na hora de escrever, você vai colocar escreva, olá, hello world, né? Olá mundo em inglês. É assim, algoritmicamente seria assim. Mas em Java, o comando escreva, ele é um pouquinho mais detalhado, porque é bem estruturado. E aí acaba sendo mais verboso. Então ele pede ao sistema de saída, de output, para imprimir uma mensagem e quebrar uma linha, depois de imprimir a mensagem, por isso o ln. E aí, aqui na frente, eu estou especificando qual mensagem eu quero imprimir, que é a mensagem Hello World. E é isso aí, nosso programa. Vamos rodar ele aqui para você ver. Então vou vir aqui nessa ação aqui de rodar o projeto. Como eu só tenho um projeto, ele vai rodar o projeto Olá Mundo. Você consegue ver aqui pela guia do output, ó, Run Olá Mundo. Se você tiver mais de um projeto, pode ser que ele rode o errado. Aí você tem que vir aqui no Run, Set Main Project e falar que o projeto principal é o Olá Mundo, e aí sim ele vai rodar esse projeto. Ou você teria a opção de clicar no projeto, clicar com o botão oposto e vir aqui em Run também. Que aí sim você pode rodar qualquer projeto, sendo o principal ou não. Então você pode ver aqui pela saída, ó, que ele compilou o código, teve um punhado de mensagem aqui. Mas aqui embaixo, ó, você consegue visualizar que a mensagem Olá Mundo foi impressa na tela. Ou seja, tudo aquilo que foi configurado culminou nessa mensagem de Olá Mundo sendo executada. Eu vou colocar aqui, ó, vou mudar essa mensagem. Teste do meu primeiro programa. Vou mandar rodar. Olha lá, ó, perceba que a mensagem mudou. E é isso aí, pessoal. O primeiro programa em Java, quando a gente analisa, ele é um pouquinho complicado. Por quê? A função main, ela é uma função especial dentre as outras. Ela é a principal função da classe. Ou seja, é aquela função que quando o sistema operacional roda o seu código, ele vai rodar esse seu código a partir da função main. Então ela é a função inicial do programa sendo executado. Então é isso aí, espero que você tenha entendido mais ou menos aí os conceitos. Alguns deles nós vamos detalhar muito mais para que você entenda de forma completa. Espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau. Fui!